Bom, esse tema eu considero um tema importante, para quem está começando na bolsa, porque, eh, quais são as principais escolas de análise na bolsa de valores para quem está começando? A análise gráfica, também conhecida como análise técnica, e a análise fundamentalista. E hoje está muito em voga, que é uma análise mais moderna, que é do tape reading também. A gente faz alguns comentários depois, tá? Mas o propósito, quem está começando a pegar livros de bolsa de valores, a estudar tipos de análise, vai se deparar com essas duas escolas na bolsa, a técnica e a fundamentalista. Eu vou falar primeiro da análise fundamentalista. Essa escola, ela é mais adequada para investimentos de longo prazo, porque a ideia é o investidor escolher empresas sólidas de setores diferentes, através de demonstrativos financeiros, como por exemplo, balanço patrimonial, demonstração de resultado do exercício DRE, demonstração do fluxo de caixa da companhia, análise de múltiplos como valor patrimonial VPA, preço-lucro PL, dividend yield, dentre outros, cenários micro e macroeconômicos, notícias e fatos relacionados à empresa em questão. Então, a análise fundamentalista, ela exige mais estudo. Você tem que estudar o setor a qual a companhia está inserida, fazer avaliação de empresa, que é o famoso valuation, estudar os múltiplos, o fluxo de caixa da companhia, e os principais dados de balanço. Então, como que eu faria uma estratégia de buy and hold, também chamada de BH, né? Uma estratégia de buy and hold, visando montar carteira a longo prazo, construir patrimônio na bolsa, né? Acho que todo mundo que está começando na bolsa deveria entrar nessa parte de investidor, acumular ações sólidas a longo prazo. Quando a gente fala a longo prazo, pode ser 5 anos, 10 anos, 15 anos. Qual a sua finalidade? Aposentadoria pode ser uma finalidade, compra de uma casa própria, então objetivos de longo, tá? Esse vamos dizer assim, essa é a escola mais adequada para você construir patrimônio, que é a escola fundamentalista, tá? Ela não foi construída com o propósito de girar, ela foi construída com o propósito de fazer carteira mesmo, de fazer construção de patrimônio na bolsa de valores. Então, se eu tivesse que garimpar critérios para colocar uma empresa na carteira através dos demonstrativos financeiros, o primeiro critério, isso, veja, isso é o critério meu, não que necessariamente você tenha que ter os mesmos critérios, você pode ter os seus, eu vou falar alguns que eu usaria. O meu primeiro critério é o ROI. O que é o ROI, Igor? O ROI é uma medida de rentabilidade, lucro líquido dividido pelo patrimônio líquido. Igor, por que esse ROI é tão importante? Quando você pergunta qual o objetivo de uma empresa, parece que intuitivamente as pessoas respondem dar lucro, né? A empresa tem que dar lucro. O lucro é importante, é uma medida muito importante. Mas não é esse o objetivo. O objetivo é dar rentabilidade. Porque se a empresa não dá rentabilidade, eu pego o meu dinheiro e jogo ele numa aplicação de renda fixa, por exemplo, numa Selic. Porque eu posso ganhar, vamos supor, 10% sem risco. Para que eu vou ter riscos operacionais, trabalhistas, dor de cabeça com concorrência, enfim, dentre outras variáveis que podem quebrar o meu negócio próprio, se eu não tenho um prêmio de risco. Então, para viabilizar todo esse risco maior de um empresário, vamos dizer assim, de um empreendedor, ele tem que ter um prêmio de risco, ele tem que ganhar a Selic mais alguma coisa. Então, se a ação ela não tem rentabilidade nem superior a uma Selic, eu nem começaria o meu investimento nessa empresa. Ah, Igor, mas daqui um ano ela vai construir tantas filiais, vai acontecer tal coisa e é promissora. Aí lá na frente os demonstrativos financeiros vão melhorar e aí eu vou passar a ser investidor dela. Aí ela vai ter ROI acima de Selic. Então isso é chamado de custo de oportunidade. Tá? Eu sou investidor. Se a empresa não me dá rentabilidade, mais um prêmio de risco a qual viabilize esse projeto, eu nem invisto nessa ação, tá? Então, o ROI é um dos critérios. Depois eu vou resumir esses critérios que eu utilizo. O ROI é o principal. O segundo critério
aí sim é o lucro líquido, porque o lucro líquido é o que sobra para a empresa reinvestir nela mesma e desta forma ficar mais competitiva, mais forte no setor a qual ela atua, ou distribuir aos acionistas em forma de dividendos e de juros sobre capital próprio, que já foi tema de palestra anterior aqui, esses proventos. Então, eu vou olhar no balanço anual, a companhia tem lucro líquido crescente e consistente pelo menos nos últimos 3 anos? Tem. Opa, a empresa está dando lucro, isso é bom, isso é um dado bom, tá ficando mais forte, tá distribuindo para os sócios. Tem empresas que têm mais necessidade de usar o dinheiro para ficar mais forte no setor, e tem empresas mais estruturadas que podem distribuir mais desse lucro em forma de proventos aos acionistas. Terceiro critério, eu vou olhar a receita líquida. Tá? Essa receita líquida, ela é também crescente e consistente nos balanços anuais nos últimos 3 anos? Esse é o meu terceiro critério. Quarto critério, margem líquida. A margem líquida é maior que 20% ou a margem líquida é a maior do setor, porque tem setores com margens estreitas. Então, aí você pega a empresa que tem a maior margem do setor. Agora, ações com margem líquida, né, empresas com margem líquida acima de 20% é uma excelente margem. Outro critério, dívida. Essa dívida, principalmente no curto prazo, ela é equilibrada? Essa dívida, ela é menor que 0,5 do PL, que é o PL, do patrimônio líquido? Então vamos acompanhar se a dívida é equilibrada, é mais um critério. Outro critério, dinheiro em caixa, né? A empresa tem dinheiro em caixa, ela pode também, vai fazer alguma coisa, um M&A, que é fusão e aquisição, comprar uma outra companhia, ou vai reinvestir nela mesma. Outro critério, governança corporativa, a empresa é listada em algum nível de governança? Você já testou o RI dessa companhia? É um bom atendimento? O nível de governança também é importante. Fluxo de caixa livre, ele é positivado também, esse fluxo de caixa livre. Tá? Então, esses são os principais critérios. Então, se atender esses critérios, o que você pode fazer? Colocar a empresa na sua carteira. E aí, anualmente, você vai fazendo essa revisão. Continua atendendo os meus critérios de análise fundamentalista, de demonstrativos financeiros? Sim, então eu continuo acionista. Eu não estou preocupado com o preço. Quem está preocupado com o preço da ação é o trader, é o analista técnico, é o grafista, é quem faz giro. Eu estou preocupado com a solidez dessas empresas, com a consistência dessas empresas. Se elas continuam sólidas, eu continuo comprando mais ações. Então, toda vez que sobra dinheiro, por exemplo, mensalmente, conforme cai o seu salário, você vai aportando dinheiro em companhias sólidas, vai aumentando o número de ações nessas companhias e vai sendo cada vez mais sócios de empresas que são fortes hoje, e não no que são promessas, percebe? Mas a ideia também não é você pegar todo o seu dinheiro e colocar num único papel. Então você tem que ter a famosa diversificação. Não coloque todos os ovos numa única cesta. No mínimo, aí eu recomendaria 5 ou 6 setores. Tá? 5 ou 6 setores diferentes da economia, eu já acho que é uma diversificação interessante para uma carteira de ações. Não adianta colocar todas as empresas que são do mesmo setor. Por exemplo, você pega o setor bancário, não adianta pôr na sua carteira Bradesco, Itaú e Banco do Brasil. Se o setor bancário vai mal, a sua carteira inteira está comprometida. Siderurgia, não adianta colocar CSN, Gerdau e Uzi Minas. Você tem que escolher a player do setor. Tá? Então, eu não vou ficar falando para vocês, olha, compre X, compre Y, com esses critérios, mas vocês podem acompanhar no site da CVM ou na bolsa esses balanços trimestrais, e aí depois checar os balanços anuais e checar esses critérios que eu estou falando. Então, isso é certeza, Igor? Nada é certeza em renda variável. Não é porque você pegou uma companhia que tem um ROI alto, um lucro líquido crescente consistente, um patrimônio líquido crescente consistente, uma margem líquida acima de 20%, uma dívida equilibrada, que tem necessariamente a ação vai subir. Mas vocês podem perceber que quando os demonstrativos financeiros são sólidos, e principalmente quando o lucro líquido da companhia aumenta, a cotação também tende a subir. Pode ter um delay, né, uma demora para o mercado interpretar isso, mas a gente diz assim, no longo prazo, o papel tende a acompanhar os fundamentos. Né? Por isso,
que você é investidor. Você está vendo que a empresa é promissora e você quer ser sócio de uma empresa que dá lucro, você quer ser sócio de uma empresa que é boa hoje. Técnica é onde eu, o Kim e o Danilo somos especialistas, somos analistas técnicos ou análise gráfica. Essa análise, ela estuda o comportamento do preço e volume do ativo em decorrência do tempo. Então, o que faz a análise gráfica, Igor? Estuda preço e volume em decorrência do tempo. O que significa isso? Que você faz um estudo do passado da ação, do histórico dela, para tomar decisões no presente. Então, através de padrões que se repetem ao longo do tempo, eles podem te determinar pontos de entrada e pontos de saída nas operações, ou seja, o time de compra e venda. Então, quem te responde o que tem que comprar agora e o que tem que vender agora, não é análise fundamentalista, é análise técnica, certo? Para giro, para operações de curto prazo. E aí é que entra o ponto, né? Quando a gente fala em operações de curto prazo, a gente tem três categorias no curto prazo. Nós temos day trade, swing trade, position trade. O day trade compra e vende o papel no mesmo dia. O swing, gráfico diário de preferência, operações que duram de 2 dias até um mês não mais do que isso, então é tiro rápido. E o position, de um mês a alguns meses, a operação de preferência gráfico semanal. E o day trade com gráficos intradiários, né? 1 minuto, 5 minutos, 15 minutos. Então você tem essas três categorias, mas sempre visando fazer dinheiro no giro. Aí quem responde o que tem que comprar agora, o que tem que vender agora, é a análise técnica. Então você poderia estar se perguntando agora: legal, Igor, eu não posso usar as duas análises? Eu não posso usar a técnica e a fundamentalista para tomada de decisão? Vamos supor que você quer montar uma carteira. Primeiro você fez o estudo fundamentalista, e você definiu 20 papéis que estão sólidos na análise fundamentalista. Muito bem. Mas eu te pergunto, será que esses papéis estão em time de compra? Aí você poderia usar análise técnica para responder isso. Se está em tendência de alta, no curto, no médio prazo, se está acima de média móvel, se tem alguma formação gráfica para compra, né? Então, vamos supor que desses 20 papéis fundamentalistas, você viu que, na verdade, só 10 papéis na análise técnica estavam em ponto de compra. Aí você fez um filtro com as duas escolas. Você já ia montar carteira. Tá, você só fez um filtro a mais usando a técnica para ver se estava no time de compra. Aí é legal que você alia a fundamentalista e a técnica.